Olá a todos e sejam bem-vindos de volta para a Direção Perigosa no PlayStation 2. Está no ar mais um episódio de História Revista. EGM Brasil número 5, agosto de 2002. O GameCube vai chegar ao Brasil. Jogos em que somos o bandido. Resident Evil chega aos cinemas, e o cinema chega ao videogame em instante, onde você é o dublê. Hoje a coisa tá bonita, e vai começar com a chegada do Cubo ao nosso país. Confirmaram que está a caminho e chegará no segundo semestre. Embora esteja sem data, sem preço e sem jogos. A Gradiente fez lá o que pôde, mas chegou com preço um tanto alto assim mesmo. Nada de muito diferente do que já acontecia e do que ainda acontece. Na outra página, temos a chegada do Resident Evil aos cinemas. Aqui no Brasil, ele ganhou o subtítulo O Hóspede Maldito. Fiquei animado quando falaram que esse filme iria acontecer, mas quando começaram a falar que a história não teria os personagens do filme, a protagonista seria uma personagem inédita, aquela história de Red Queen, colmeia, já fiquei com o pé atrás e desse primeiro não gostei nada mesmo. O diretor foi o Paul Anderson, que também tinha feito o primeiro Mortal Kombat, podemos colocar como ponto positivo no currículo. Mas a linha que o filme seguiu de se afastar do jogo, eu pensei que já tinham aprendido a lição quando fizeram lá o primeiro Street Fighter. Depois desse, ele só produziu o 2 e o 3 e voltou para dirigir o 4 e o 5, e já confirmou que vai dirigir o 6 também, e que pode ser o último. O 2 eu gosto muito, tiveram umas mudanças, mas ele ficou incrivelmente perto do terceiro jogo. Inclusive na coisa de que eles praticamente refizeram a abertura, aquela cena que é a polícia atirando nos zumbis, que foi meio que refeita cena a cena e ela acaba igual. Fiquei mesmo impressionado com essa parte, mas depois não vi nenhum deles. E explico por quê. O Paul Anderson é um daqueles diretores que se conformam em fazer o filme de um jeito que ele vai ficar mediano, e se algum produtor vier e falar que tal coisa tem que mudar para eles ganharem mais dinheiro, ele aceita numa boa, e não importa o quanto essa mudança seja uma ideia ruim, ele aceita. Isso explica, por exemplo, o que aconteceu no seu próximo filme, que foi o primeiro Alien vs Predador. Ele teve a ideia genial de colocar os donos do filme, os caras que estão no título, como coadjuvantes dos humanos, que teoricamente foram colocados lá só pra morrer mesmo. Mas aí acaba o filme, morre o Alien, morre o Predador, e sobra só a humana. Uma beleza. A sua perícia como diretor e roteirista são coisas que dependem de cada pessoa. Ela vai gostar ou não gostar de cada uma das suas coisas. Mas quando se coloca também que a Milla Jovovich, que é casada com ele, é a personagem principal da série Resident Evil, só que agora a série toda acontece ao redor da sua personagem, já é de lascar também. Mas essa aqui é a minha opinião, quero saber a de vocês aí nos comentários. O que foi que acharam nos filmes do Resident Evil? Nesse tempo, lembro que apareceram notícias de que o Paul Anderson quase fechou para fazer um filme do Driver, aquele do policial infiltrado. Esse filme ficaria bom na mão dele? Responda aí embaixo. Vamos continuar com previews. Quem lembra do Rygar que falamos no outro episódio? Ele apareceu de novo aqui, o jogo estava mesmo prometendo muito e passou que pouca gente viu. Lá naquele outro episódio, teve um leitor que veio aqui e falou que se interessou pelo jogo. É legal que dessa forma os jogos são redescobertos também. Vamos aqui mais um. Simpsons Skateboarding. Ou vamos pegar uma carona no sucesso do Tony Hawk. Ficou ruim. Outro aqui. Ponto Hack? Não. Dot Hack. Um grande projeto multimídia que esse foi o primeiro de 4 jogos. E ainda teve anime, cards. O pacote completo. A história fala de um futuro que aconteceu uma tragédia. Cortaram a internet do mundo todo. E na volta inventaram um RPG online, que as pessoas que o jogaram depois entraram em coma e o jogador vai lá para investigar o que aconteceu. Aqui nesse jogo, o que acontece é que ele simula o mundo real com troca de e-mail e mensagem e o mundo do RPG online. É uma coisa bem interessante, mas não tive a oportunidade de jogá-lo. Tenchu 3, não consigo dizer o subtítulo. Aquela velha série dos ninjas, animal como poucas vezes foi visto. Mega Man X7. Quando joguei esse, pensei que os gráficos fossem desenhados. Para esse aqui, tiro o chapéu mesmo, ficou muito bom. Ao seu lado, 007 Nightfire,
o segundo dos 128 bits, que foi visto naquele especial que tem um link aí. Mas assista só depois que acabar esse episódio. Ainda tem muita coisa pra ver. Na página seguinte, lançamento curioso para dizer o mínimo. Dragon's Lair 3D. Aquele mesmo que era um desenho, agora veio num remake 3D. E dessa vez ele é um jogo tradicional. Os gráficos estão em cel shading, participação do Don Bluth, o animador original. E esse foi uma das ideias mais legais que vi nessa época. O jogo parece que ficou bom. O que não ficou legal foi o que aconteceu depois. A Digital Legion, sempre eles, foram lá e pegaram uma gravação de um gameplay desse jogo, fizeram controles naquele esquema antigo de Quick Time Event e relançaram como se fosse o Dragon's Lair 3. Sendo que eles tinham feito um terceiro jogo ainda nos anos 90 que é um tanto desconhecido. Fora que isso é uma cara de pau sem tamanho também. Próxima página. O boxe Black and Bruise. Nesse tempo a única opção no estilo eram a série Knockout Kings ou então o jogo do Mike Tyson, que era ruim pra caramba. Aí eles vieram com essa ideia de fazer um jogo aloprado com um negócio meio punch-out. Pelo que vi na pesquisa, as suas notas foram medianas, bem perto de ficar na ruindade. Quem jogou, por favor, diga aí se prestou ou não. Vamos continuar com a parte de baixo da página, que vamos encontrar Evolution Road. Uma segunda chance para a série de RPGs Evolution, feita pela Ubisoft e lançada no Dreamcast, lá no começo do seu ciclo. Trazia labirintos aleatórios e personagens com esse 3D quadradão que é muito simpático. Depois desse, tem um que virou clássico. Star Wars Knights of the Old Republic, assinado pela BioWare. Esse aí foi falado lá no especial Star Wars. Dê uma olhada lá também depois. Falando em baixo de novo, aqui nós vamos encontrar o Crimson Skies, uma série de livros e jogos de tabuleiro, mais um monte de coisa, que se passa nos Estados Unidos nos anos 1930, um mundo que coisas aconteceram e existem piratas voadores. Eles usam os aviões da Primeira Guerra Mundial modificados. Nesse daqui temos combate aéreo frenético sem controle de simulador e isso foi um grande acerto. Esse jogo foi bem legal e é altamente recomendado. Esse aqui foi lançado para PC e teve uma sequência que saiu para os dois Xbox depois. E ao lado vamos encontrar o 13. Ele tem um episódio na série de quadrinhos. Aguardem que ele será lançado mais cedo ou mais tarde. Se já foi, recomendo que o assista também. E na última parte temos o Pokémon Advance. Eles não especificaram que versão é essa exatamente, mas pela época acredito que sejam Rubi e Safira. Provavelmente. Aqui embaixo tem outro do Game Boy Advance. Street Fighter 03 ficou incrivelmente bem feito. Como era de se esperar, aconteceram cortes, mas eles preferiram deixar de fora alguns cenários, algumas músicas e outras coisas que vieram do departamento sonoro. As animações dos cenários também tiveram cortes, e nos personagens mesmo, isso foi mínimo. Tanto que deu para colocar mais 3 lutadores, que são o Eagle, o inglês do Street Fighter 1, a Maki, a menina lá do Final Fight 2, e esse cara aqui que se chama Yun, do Street Fighter 3. Todos eles importados do Capcom vs SNK 2, que foi lançado no ano anterior. O Game Boy tem 4 botões e resolveram isso com alguns esquemas diferentes nos controles. No resto tá uma coisa incrível de bem feita. Vale a pena dar uma jogada se não tiver alguma outra versão melhor por perto. Vamos mais pra frente e temos o jogo da Capcom, Stuntman PlayStation 2, feito pela mesma Reflections que no passado nos deu a série Driver. Como diz o seu nome, jogamos como um dublê, na verdade um motorista dublê, tipo ele. A ideia aqui é que são 6 fases que na verdade são 6 filmes. Eles estão em produção e esses são os títulos em tradução livre. Imitação dos Net, Porcos e Diamantes. Paródia de Fuga pelo Interior Americano. Filme de ação asiático. Triplo X sem vergonha. Quero ser Indiana Jones. E Tentativa de 007. Cada um deles é dividido em segmentos diferentes que são as cenas de perseguição. Nelas, temos que cumprir um determinado objetivo com um tempo muito limitado, muito mesmo. Temos que sair do ponto A, pegar uma rampa, passar pelas caixas, cavalo de pau, fazer uma curva para a direita, passar entre 2 caminhões, drift, e aí chegar até o ponto B, antes que o tempo acabe. Cada segmento é uma cena de ação bem diferente da outra. Geralmente é um carro diferente, tem comportamento e controle diferente.
E em alguns casos tem um botão que ativa um efeito especial na hora, tipo uma explosão lá longe, ou então um canhão de ar que vai fazer o carro dar uma espiral no meio do salto. No papel isso parece uma ótima ideia. A primeira coisa sobre esse jogo seria a sua grande variedade de missões. Imaginem uma fase em Londres, dirigindo com a mão do trânsito no outro sentido. Depois nós vamos para os carrões do 007 fugindo de um helicóptero nas montanhas. Aí tem jipes e carros antigos no Indiana Jones. Depois tem saltos por rampas no interior americano e assim por diante. Agora imaginem tudo isso com um sistema de física que estava sendo aperfeiçoado desde 1994. E que na época que Stuntman foi lançado, isso era o auge do PlayStation 2. E ele veio com a promessa de que Driver 3 seria muito melhor. Stuntman é só uma amostra. Aconteceu que a ideia só ficou 100% no papel mesmo. O jogo ficou bonito, os controles fáceis de pegar. E quem já jogou Driver vai se acostumar logo porque é a mesma coisa. O porém, ou melhor, o grande porém, foi a sua execução. Cada segmento tem lá o seu trajeto e coisas a serem feitas. Esse aí é o objetivo do jogo. O tempo limitado engana e a sensação de que nós estamos jogando Driver vai fazer pensar que basta sair da largada até a chegada e isso basta. Só que é preciso cumprir todas as coisas da cena. É preciso fazer o drift, é preciso pegar a rampa, virar para a esquerda. Tem que fazer tudo mesmo ou então a cena não se completa. Fora isso, o jeito como fazemos rende uma nota do diretor do filme que se não ficar satisfeito, ele vai mandar fazer de novo até que tu acerte. E é isso que temos aqui. Um jogo muito linear que se fosse feito hoje em dia por uma companhia mais preguiçosa, seria uma série de Quick Time Events. Acaba que quando nós chegamos numa parte mais difícil, ele vai ser aquela coisa de repetir várias e várias vezes a mesma cena, e aquele jogo maravilhoso da descrição do começo dessa parte vira um treinamento contra tédio e frustração. Acaba que quando chegar numa cena mais difícil, vai ser aquela coisa. Repetir a mesma parte dezenas de vezes e aquele jogo maravilhoso que foi apresentado lá no começo vai virar um treinamento contra tédio e frustração. E entre cada tentativa, espera 30 segundos de carregamento. Faça as contas aí e terá como número final a quantidade da decepção que foi esse jogo. Infelizmente foi isso, porque ele é cheio de boas ideias, mas vai depender do desempenho do jogador para que elas sejam bem aproveitadas. Ao completar cada trecho, a qualificação dada pelo diretor desbloqueia itens que podem ser usados no modo de jogo livre. Nós temos uma arena gigante que podemos colocar coisas para todos os lados. Podem ser rampas, loopings, paredes, carros para pular por cima. É praticamente uma pista de Hot Wheels com física realista e um monte de acidente espetacular só esperando que tu tenha paciência para desbloquear tudo. Uma vez que pegue a manha de como fazer, o jogo vira um passeio, mas o preço é todo esse treinamento de repetir, repetir, repetir e repetir mais uma vez até que acerte. Uma das ideias que achei ser a mais legal de todas é que ao completar uma fase, antes de seguir para a próxima, tem um vídeo que um dublê de verdade dá o seu depoimento sobre como é a vida da profissão. E depois disso veio o trailer do filme que acabamos de fazer com as cenas que tem os atores e as cenas de perseguição no meio. Nesse jogo aqui existe um sistema de edição que pega os melhores momentos e monta o vídeo todo, e que também é uma melhora do sistema que eles já tinham colocado desde o Driver 1. Isso sim é puxar uma referência antiga, mais antiga que uma variante. Como dica para quem gosta de fazer vídeo explicando easter egg, esse jogo aqui, durante as suas fases, tem milhares de referências aos grandes momentos de perseguição de carro do cinema. E do jeito que esse pessoal consegue enrolar por 20 minutos para falar uma coisa que leva um, esse jogo aqui é um prato cheio. E esse jogo teve uma sequência depois chamada Stuntman Ignition. Só que essa história já passou. O assunto agora é outro. Como é bom ser mal? Os jogos em que estamos do outro lado da lei. E eles serão grandes nomes nos próximos meses. Começando com o já consagrado GTA Vice City, que dispensa qualquer tipo de apresentação aqui. O preview já foi mostrado naquela outra edição lá que tinha capa rosa. O outro é The Getaway. Quando li sobre ele, quis muito jogar de qualquer jeito. De forma curta e grossa, esse jogo é como se fosse o GTA de uma forma extremamente realista e séria.
Sem aqueles exageros que fazem o jogo ficar por demais engraçado, até mesmo nos momentos que não devia. Primeiramente, a história segue dois personagens. Um é o policial e o outro é o bandido. Uma hora os seus caminhos se cruzam e grandes confusões acontecem. Os gráficos são uma coisa absurda. Eles reproduziram uma área gigantesca de Londres em alta definição e altamente detalhada. Fizeram questão de fazer mesmo Londres como ela é na época que o jogo se passa. Falam que a ideia era lançar o jogo junto com o PlayStation 2, mas esses planos foram adiados por coisa de 2 anos. Porque foi nessa hora que eles resolveram fazer tudo isso que falei aqui. Outra coisa foi que a história tem um grande peso e por isso as cutscenes foram primeiro filmadas com os atores e depois reproduzidas em 3D. E por último, a sua jogabilidade de praticamente não usar nenhum marcador na tela. Não tem barra de energia, nem munição, nem seta que indica para onde ir. É tudo muito cadenciado e sem espaço para erros. Acabou que isso atrapalhou muito o jogo. Esse realismo deixou o jogo muito lento, até mesmo para um jogo de ação que se diz realista, ele é muito lento. Mas em todo caso, The Getaway e a sua sequência Black Monday são uma experiência que merecem ganhar uma segunda chance. O outro que tem aqui é True Crime, Streets of LA. Se o outro ali foi um GTA realista, esse aqui é o GTA em que jogamos com a polícia. Mais uma vez, mundo aberto numa cidade real. Aqui nós temos Los Angeles. Foi reproduzida numa definição um pouco menor, mas a sua área também é gigantesca. Aqui nós jogamos com esse policial, boa pinta, quebrador de regras, encrenqueiro e o que mais quiser chamar. Do mesmo jeito que dá para sair por aí e cumprir a lei, nós podemos sair por aí e fazer besteira. Só que isso vai mexer com a reputação do jogador e vai definir qual é o final que vamos assistir. Para isso nós temos as missões que fazem a história andar e no meio do caminho tem algumas ocorrências policiais que podemos resolver ou deixar para lá. É tu que decide se vai lá resolver ou não. E no seu elenco encontramos grandes nomes, tipo Christopher Walken, Michelle Rodrigues, Gary Oldman. E tem também o Snoop Dogg que apareceu como ele mesmo no jogo e tem um truque para ele ser desbloqueado como jogador. Bom jogo também que teve uma sequência em Nova York alguns anos depois. Vamos aproveitar e correr direto para os lançamentos do mês. Começando aqui com o PlayStation 2 e o Gun Survivor 3. A série em que a Capcom fez dos seus jogos de terror, jogo de pistola laser. E nesse terceiro capítulo pegaram o Dino Crisis. Também é conhecido como Dino Stalker. Como é da série Gun Survivor, o jogo não é lá grande coisa, mas é competente o bastante. Dá para jogar uma vez e depois esqueça. Ainda no PlayStation 2 tem o Aggressive Inline, que não joguei e não faço ideia se presta ou não, mas quis colocar ele aqui na lista para registrar que demorou, mas lançaram um jogo de patins com a mecânica do Tony Hawk. Ele não faz parte da série da Activision, mas veio pegar o provável último esporte que ainda não tinha um jogo por aí. O que é curioso, nos anos 90 esses patins tiveram uma popularidade gigantesca. E pelas minhas contas, o único jogo que foi exclusivo de patins foi o Skit, lá no Mega Drive, 94. Dentro do tema, vamos encontrar na outra página Freakstyle, motocross radical sem frescura da EA Sports, que já tinha criado o selo EA Big. Foi essa que nos deu as séries de esporte de rua. Isso aí é com eles. No GameCube, Bomberman Generation. Não conheci, mas é sempre bom achar um Bomberman novo. Agora Xbox, Elder Scrolls 3, Morrowind, a série de RPG em primeira pessoa com gráficos impressionantes. Gostei como eles falaram das coisas que o jogo tem e uma delas são nomes impronunciáveis. Aí fiz essa pequena lista: Vardenfell, Seidanen, Mornhold, Tienius Delitian, Fedrishlar, Lorbumol Gro Aklak, Jorin Hardhart, Balmolagma, Redoran, ou Redoran, Varvur Saret, Hanarai Asutanipal, Ondris Nerano e por último, Brara Morvain. Como certamente falei alguma coisa errada, vou perguntar aí sobre a pronúncia certa de alguns desses. E quem tiver aí um nome ou uma palavra de algum jogo que seja difícil de falar também, escreva aí no seu comentário também.
Vamos ver uma coisa mais normal aqui. Crazy Taxi 3, por muito tempo exclusivo do Xbox até fazerem a versão do PC. E ainda nos computadores e também com rodas. GP4, finalmente ele foi lançado. O simulador de Fórmula 1 na sua possível última versão de todas. Nunca mais teve nada e nem se fala mais qualquer coisa sobre a série. Tradicionalmente veio com a simulação pesada, dificuldade alta, porém ajustável, licença da Fórmula 1 e para a parte de dentro da pista, as equipes, pilotos e regras um pouco atrasados. São de 2001, estamos em 2002 aqui. Aqui embaixo nós vamos encontrar o Fórmula 1 da EA Sports, que nesse tempo eram eles que faziam a série anual. E aqui está o jogo de 2002 com a temporada de 2002, do jeito que tem que ser. Ficou excelente, mas ainda incomoda como só fizeram cumprir a tabela. Tem a excelência que o jogo oficial de uma marca tem que ter, e nem um centavo a mais do que isso. Com certeza vendeu mais do que o GP4, mas os jogadores deram mais valor para ele lá em cima. Foi um jogo muito melhor, mesmo sendo o mais difícil e mais complicado. A parte de que o GP4 tem os seus dados atrasados, a própria comunidade cuida disso com modificações. E depois disso é só alegria. E para registrar, tem um lançamento nacional aqui. Big Brother Brasil, da Continuo. Tinha para vender nas lojas, mas lembro vagamente de ver ele para vender nas bancas também. E agora vem o jogo do mês, as melhores notas da edição que não tem discussão mesmo. Warcraft 3, lançamento em 2002, sendo que o segundo foi em 95. Nas mãos da Blizzard pode esperar que uma hora é lançado e não vai ficar ruim. Não sei se isso se aplica ao StarCraft Ghost, espero que sim. E aí teremos um jogão quando chegar, se chegar. O assunto não é Star e sim o Warcraft, então vamos voltar ao que importa. O Reino do Caos. O velho RTS voltou com a coleta de recursos, construção de estruturas e treinamento de soldados. Agora estamos nesse novo mundo em 3D. Agora são 4 raças que podem ser escolhidas. Voltam orcs e humanos e surgem os Night Elves e os Undeads, ou zumbis. Cada um com seu próprio modelo e estilo de jogo. Também voltam os heróis, unidades que são personagens mais fortes e mais importantes. No segundo jogo eles apareciam naquelas fases que não tem construção ou coleta. Só temos um grupo de personagens que um deles é o líder. E ele tem nome e foto própria, e uma voz própria também. Aqui eles têm um papel muito maior e conforme o jogo rola, eles ganham experiência e vão subindo de nível. E também vão abrindo novas habilidades e aquelas coisas todas. Também acrescentaram a mecânica geral, a passagem de tempo e coisas mudam durante o dia e a noite. Um ano depois eles lançaram a expansão The Frozen Throne. Fora as arrumações e acréscimos ao jogo inteiro, trouxe também 2 novas raças e unidades aquáticas. E na parte do multiplayer nem seria necessário falar qualquer coisa. Não é segredo nenhum que isso é parte muito importante dos jogos da Blizzard. Também vinha na sua caixa com um editor de mapas que foi usado até cansar pela galera. O Warcraft sozinho já é um evento, mas os caras ainda foram lá e fizeram de novo um clássico. E com a ajuda dos fãs, de tão grande que foi, dá pra dizer que ele deixou um legado na forma de um novo jogo. Eu já ouvi alguém aí gritando que é o Dota, mas errou feio. Tô falando do clássico dos clássicos Madruga Craft, feito pelo Cyber Gambá. Isso sim é que é jogo. Eu? Isso. E aqui é o final desse longo episódio com um chocolate batom. Só que hoje é diferente, em vez de compre batom, vou mudar para ajude no Patreon. O link tá aí na descrição. Ajude no Patreon. Clique e ajude o programa. Agora você vai acordar e clique também no curtir, compartilhar, comentário. Aquela velha história. EGM Brasil 5, agosto de 2002. Carros, cidades, cinema, estratégia. É coisa que não acaba mais, inclusive esse episódio. Vamos cuidar disso então, mas não sem antes agradecer por vir aqui nos sintonizar novamente. Fica um abraço a todos e até a próxima.